E hoje temos mais alguns agradecimentos especiais. E os agradecimentos de hoje vão para Keila, Blox Verso, Raíssa Ribeiro Alves e Caio Eduardo. Muitíssimo obrigado a todos vocês por apoiarem o canal. E bem, pessoal, vamos ao resumo de hoje. Uma garota de cabelos rosados estava sentada diante de um jantar luxuoso enquanto um homem narrava a história dos espartanos, os antigos defensores de sua terra. Um homem ruivo contava com orgulho como os espartanos já haviam sido o povo mais poderoso do continente, nascidos com dons físicos extraordinários. A narrativa prosseguia descrevendo que os bebês espartanos conseguiam ficar de pé poucas horas após o nascimento, e eram capazes de comandar feras antes mesmo de aprender a falar. Durante a juventude, montavam javalis selvagens, demonstrando sua ligação inata com a natureza e sua força excepcional. Ao atingirem a maioridade, precisavam enfrentar a prova suprema, derrotar um dragão com as próprias mãos. O homem recordava que o Império havia domado o espírito guerreiro de seu povo, por meio de títulos nobiliárquicos e luxos, um estilo de vida que ele claramente desprezava. Tomado pelo desgosto, ele imaginava seus poderosos ancestrais, reduzidos a preguiçosos glutões e considerava difícil existir humilhação maior. Seus olhos se estreitaram ao se dirigir à filha, chamada Macaron, a lembrando de que ela havia alcançado a idade adulta. Os olhos vermelhos de Macaron se arregalaram, quando o pai declarou que ela deveria provar sua força para se tornar a próxima líder da família espartana. Da mesa de jantar, surgiu um pedido para falar, ao qual o pai concedeu permissão. Se dirigindo ao pai, Macaron o surpreendeu ao confessar seu verdadeiro desejo, viver uma vida confortável e se casar com alguém de uma boa família. Como muitas outras jovens nobres, ela sonhava com vestidos elegantes, festas de chá e poesia, insistindo que a vida de guerreira não combinava com ela. Demonstrando nervosismo, expressou o desejo de que as responsabilidades da família fossem passadas para seu irmão mais velho. Sua declaração lançou as criadas em completo pânico. Elas correram de um lado para o outro, se preparando como se uma tempestade estivesse prestes a atingir o local. Macaron observou a reação com irritação, aparentemente indiferente ao comportamento incomum das serviçais. Em seguida, reafirmou sua decisão de maneira firme e categórica. Seu sonho era se tornar como as elegantes damas da alta sociedade, fazendo reverências graciosas em um grandioso baile. O rosto de seu pai se contorceu de fúria, enquanto ele jurava mostrar a todos a verdadeira essência de uma dama espartana. Com um grito estrondoso, ele liberou sua técnica secreta, a voz explosiva. Seu corpo se transformou enquanto ele rugia o nome de sua filha, Macaron, com uma potência capaz de abalar todo o ambiente. O poderoso grito devastou a sala de jantar, arremessando pratos e comida para todos os lados, enquanto as empregadas eram lançadas ao desespero e sentiam a dor causada pela onda de impacto. Agora sem camisa, e exibindo um corpo absurdamente musculoso, ele declarou que jamais permitiria que Macaron participasse de um baile de debutantes. Entretanto, Macaron já estava preparada e ativou sua própria técnica espartana, os olhos de leitura instantânea. Em um único instante, ela calculou a trajetória exata de cada prato e alimento que vinha em sua direção. Com a elegância de uma dançarina, ela girou seu corpo e desviou da chuva de comida, com uma graça quase impossível. Porém, aquilo que ela evitava acabava sendo redirecionado, e uma empregada que estava próxima, quase acabou recebendo um prato diretamente no rosto. A criada observava a cena completamente impressionada, enquanto chamava sua senhora com espanto. Ao ver Macaron continuar sua bela dança de esquivas em meio ao caos da refeição, as empregadas assistiam maravilhadas quando Macaron finalizou sua apresentação, com uma pose elegante, acreditando que ela representava a imagem perfeita de uma verdadeira dama. Uma das criadas derramou uma lágrima, convencida de que a força oculta de Macaron fazia dela um exemplo a ser seguido por todas as damas do Império. Enquanto isso, Macaron apenas soltou uma risada fraca e forçada. Ao lado da imagem orgulhosa do homem de cabelos vermelhos, uma simples e fria descrição revelava a verdade: aquele homem era seu pai biológico. A vitória, no entanto, durou pouco. O impacto da voz de seu pai fez o sangue começar a escorrer de um de seus ouvidos. Uma empregada entrou em choque ao perceber que sua senhora estava sangrando, mas o horror aumentou quando o sangue começou a jorrar de ambos os ouvidos de Macaron, fazendo com que ela desabasse no chão. As criadas apenas observavam em um silêncio tomado pelo terror, deitada em uma poça do próprio sangue.
E lutando para permanecer consciente, Macaron ouviu seu pai zombar de seu desejo de se tornar apenas uma boneca vestida com roupas elegantes. O homem de aparência monstruosamente forte permanecia de pé diante da filha caída, enquanto as empregadas, aterrorizadas, assistiam à cena sem poder fazer nada além de chorar. Mesmo enfraquecida, Macaron tentou defender a honra das damas do Império, porém, seu pai rugiu, afirmando que a vida era uma batalha, e que um orgulho inútil não possuía lugar em um verdadeiro campo de guerra. A imagem simbólica de um antigo guerreiro espartano, ajoelhado diante de seu rei, surgiu como uma lembrança de uma era já esquecida. Sem demonstrar qualquer misericórdia, o pai utilizou mais uma vez sua voz explosiva contra sua filha ferida. Macaron foi imediatamente nocauteada, enquanto as empregadas gritavam em desespero, lamentando o fato de que nem sequer haviam conseguido colocar os protetores de ouvido nela. Pouco depois, já vestido calmamente com suas vestes, o pai ordenou que as criadas levassem Macaron de volta ao seu quarto, e elas obedeceram rapidamente. Enquanto carregavam a jovem inconsciente pelos corredores da grandiosa mansão, as empregadas sussurravam com tristeza, pedindo que sua senhora resistisse. Macaron permaneceu deitado em sua cama, com os olhos e os ouvidos cobertos por grossas bandagens. Acima dela, um lustre ornamentado brilhava silenciosamente, marcando a passagem do tempo e o início de um novo momento em sua história. Em uma lembrança do passado, Macaron recorda que as pessoas temem aqueles que possuem um poder extraordinário. Em sua mente surge a imagem de sua mãe, a mulher mais forte de todo o Império, uma figura de cabelos amarelos, cuja presença imponente marcava todos ao seu redor. Na noite de Ano Novo mais escura e fria, sua mãe saiu sozinha em direção à neve, deixando sua família para trás. Ainda criança, Macaron rezou desesperadamente, implorando a Deus que tornasse o frio tão intenso que sua mãe fosse obrigada a voltar para casa. Entretanto, suas súplicas jamais foram atendidas, e em meio às lágrimas e à neve, ela apenas pôde assistir sua mãe partir para sempre. No presente, uma única lágrima escapou por baixo das bandagens de Macaron, enquanto ela permanece deitada em sua cama, ferida e abatida. Seu pai, um homem de cabelos vermelhos, observa sua condição com uma expressão rígida e severa, ordenando que ela escute atentamente suas palavras. Ele afirma que ela não é como as outras garotas, e que não pode simplesmente abandonar o nome da família Spartan, apenas para se casar com alguém. Ainda deitada e com os olhos cobertos pelas bandagens, Macaron chora, devastada pela dureza das palavras de seu pai. Quando a noite cai sobre a grandiosa mansão, ele apenas lhe diz que já está tarde e que ela deve descansar. Na manhã seguinte, Macaron desperta repentinamente em sua cama. As bandagens ainda cobrem seus olhos, mas, desta vez, eles já estão abertos por baixo delas. As criadas abrem as portas do quarto com entusiasmo e apresentam um lindo vestido novo, a deixando completamente surpresa. Ela é conduzida até uma sala repleta de vestidos elegantes, onde as criadas explicam que seu pai, o conde, havia ordenado que todas aquelas roupas fossem preparadas especialmente para ela. Ao contemplar os vestidos magníficos e as joias deslumbrantes, Macaron começa a acreditar que talvez seu pai severo realmente se importasse com ela. Vestindo um deslumbrante vestido vermelho de baile, Macaron recebe os elogios das criadas, que a parabenizam por sua estreia na sociedade, e afirmam que sua aparência estava absolutamente perfeita. Enquanto caminha em direção à carruagem, ela mal consegue acreditar que sua vida havia mudado completamente de um dia para o outro. A bordo de uma luxuosa carruagem dourada, ela inicia sua longa viagem até a distante capital imperial. Com um sorriso no rosto, Macaron sonha com um romance capaz de fazer seu coração disparar, prometendo a si mesma que jamais voltaria a sentir a solidão. Em sua imaginação, ela visualiza o grande baile, onde talvez um homem bonito lhe oferecesse uma bebida, ou quem sabe ela tropeçasse por acaso e acabasse se apaixonando pelo Grão-Duque do Norte. O homem que correspondia perfeitamente ao seu tipo ideal. Seus devaneios continuam enquanto imagina uma dança, com um misterioso homem de cabelos escuros. Em sua fantasia, o desconhecido fica imediatamente encantado por ela, e faz uma promessa de amor eterno. Sobre um trenó majestoso puxado por 20 lobos, um gesto grandioso digno de uma verdadeira história de amor. Ela sorri ao imaginar aquele homem, a pedindo em casamento. Naquele mesmo instante, a tornando a nova Grã-Duquesa do Norte. Macaron então se lembra da regra número 1,
para uma dama verdadeiramente amada, manter sempre uma expressão impecável e indecifrável, como uma perfeita face de pôquer. Do lado de fora da carruagem, as árvores passam sob um céu intensamente azul, enquanto a viagem continua. O cocheiro conduz os cavalos com grande habilidade, puxando a luxuosa carruagem por um longo caminho. Porém, de forma repentina, a carruagem sofre uma forte parada, lançando Macaron para frente em seu assento. Ela colocou a cabeça para fora da carruagem, e ficou surpresa ao perceber que já haviam chegado, principalmente depois de ter planejado uma saída tão elegante. No entanto, em vez de encontrar uma cidade movimentada, ela se deparou com uma terra desolada e árida, percebendo imediatamente que aquele lugar não era a capital imperial, Castela. Ao longe, o cocheiro se despedia desesperadamente, pedindo desculpas. Enquanto a carruagem a deixava para trás, ela tentou fazê-lo esperar, mas uma expressão de puro choque tomou conta de seu rosto. Quando a terrível verdade começou a se revelar, ela percebeu que havia sido enganada. Em sua mente, surgiu a imagem de seu pai rindo de forma maliciosa, enquanto compreendia que ele apenas fingiu levá-la até a capital, mas na verdade a abandonou no território do Dragão da Selva. Um mapa revelou sua localização, mostrando que ela estava a um dia inteiro de viagem da cidade, o que significava que perderia o baile completamente. Seu olho tremeu de raiva, enquanto ela se culpava por ter sido tão ingênua. De repente, um enorme bando de pássaros levantou voo e se espalhou pelo céu, enquanto ela permanecia sozinha naquele local deserto. O voo caótico das aves indicava que uma grande perturbação estava se aproximando. Sobre as montanhas surgiu a gigantesca silhueta de um dragão vermelho, a verdadeira causa do pânico. Ela sabia que seu pai desejava que ela derrotasse a criatura, mas tinha uma ideia muito melhor. Em vez de lutar contra o dragão, decidiu que iria dominá-lo. O mapa mostrava que sua jornada até a capital levaria um dia inteiro a cavalo, mas montada em um dragão, ela poderia chegar muito mais rápido. Sua mão foi envolvida por uma intensa energia vermelha, pronta para ser liberada. Ela ativou seu poder, a técnica secreta espartana conhecida como Capítulo do Leopardo que Ataca, jurando que aquela seria a última vez que usaria sua própria força. No instante em que estava prestes a agir, um homem de cabelos pretos apareceu de repente, e a alertou para que se afastasse da perigosa criatura. Macaron ficou completamente surpresa, com a chegada repentina daquele belo desconhecido. Os dois ficaram posicionados em lados opostos do campo, criando um tenso impasse entre eles e o dragão. O misterioso homem olhou por cima do ombro, tentando descobrir quem era aquela jovem. Macaron o encarou de volta, com os olhos arregalados de surpresa, pois, aquele definitivamente, não era o modo como imaginava conhecer o homem dos seus sonhos. O homem a repreendeu, ordenando que ela parasse de ficar olhando, e saísse imediatamente daquele lugar. Com um estrondo poderoso, a pata do dragão atingiu o chão, exatamente onde ele estava. A criatura pousou com um impacto pesado, soltando um rosnado ameaçador. Enquanto encarava Macaron, ela observou a cena incrédula e concluiu que aquele homem só poderia ser um completo idiota, por se colocar em uma situação em que poderia morrer. O enorme dragão abaixou a cabeça, seus olhos brilhantes fixados nela. Então, com um rugido feroz, a criatura avançou rapidamente para atacá-la. Ela fortaleceu sua determinação, declarando que não tinha tempo para lamentar os mortos. Em seguida, liberou sua técnica suprema, o rugido da garra do leopardo, convocando imensas correntes douradas dos céus. As correntes brilhantes despencaram sobre o dragão, que foi pego de surpresa, envolta pelas correntes criadas com seu próprio poder. Macaron se preparou para enfrentar a criatura. O dragão soltou rugidos agonizantes, enquanto as correntes douradas de Macaron se enrolavam ao redor de seu corpo, aprisionando a besta no ar. Montada sobre o dragão enfurecido, ela segurou as correntes com firmeza, obrigando a criatura a se submeter à sua vontade. Sem deixar espaço para recusas, ordenou que o dragão a levasse até a capital imperial, deixando claro que sua punição seria terrível, caso ele voltasse a atacar qualquer vila. Seu olho vermelho brilhante transmitia uma ameaça silenciosa e assustadora. Com uma poderosa batida de asas, o dragão agora domado atravessou as nuvens em direção à capital. Se segurando firmemente, Macaron ficou impressionada com a lendária velocidade supersônica da tribo dos dragões, mas sabia que qualquer erro significaria uma queda fatal. Nesse momento, um bando de pássaros cruzou seu caminho,
e um deles acabou preso em suas correntes de energia, causando uma confusão no ar. Ao perceber o problema, ela se virou em desespero e descobriu que sua fita vermelha favorita havia se soltado, sem poder fazer nada. Apenas observou enquanto o vento levava embora seu precioso laço. O choque por perder sua fita fez com que ela perdesse o equilíbrio e caísse das costas do dragão em direção ao solo. Durante a queda, percebeu que sua falta de concentração fez com que as correntes de contenção desaparecessem completamente. No instante em que parecia que iria despencar sem salvação, ela segurou a enorme cauda do dragão. O dragão, percebendo a situação, ficou completamente perplexo. Macaron cerrou os dentes e se preparou para suportar qualquer coisa que viesse a seguir. Em uma atitude chocante, o dragão arrancou a própria cauda, espalhando sangue por todos os lados. Ela observou incrédula, enquanto a criatura utilizava a técnica de fuga definitiva dos lagartos, e apenas lamentou em silêncio que nada parecia acontecer como desejava. A enorme cauda de dragão decepada despencou pelo céu, em direção à floresta abaixo, levando Macaron junto em sua queda. Ela atravessou a densa copa das árvores, e seu belo vestido vermelho ficou preso em um galho, rasgando o delicado tecido. Acabou aterrissando de cabeça para baixo no chão da floresta, arruinando completamente sua grandiosa entrada. Atordoada e coberta de terra, permaneceu caída no chão, encarando o céu vazio. Após alguns instantes, se levantou lentamente, sentindo o peso esmagador de seu fracasso cair sobre seus ombros. Naquele momento, percebeu que tudo havia chegado ao fim. Ela se sentia completamente derrotada, sem encontrar qualquer motivo para continuar tentando. Ao olhar para o próprio vestido rasgado, lamentava não poder mais comparecer ao baile de debutantes. Tinha certeza de que todos zombariam dela. Ainda assim, seus olhos se endureceram com determinação, ao se lembrar de que ainda havia alguém que precisava encontrar. A cena então muda para uma lembrança de um elegante chá da tarde, em um jardim, onde várias jovens nobres estavam reunidas. Uma garota loira, apresentada como Lady Claire da casa Custard, perguntou educadamente a Macaron sobre seu vestido incomum. Uma Macaron muito mais jovem, da casa Spartan, estava sentada à mesa, parecendo um pouco deslocada naquele ambiente. Com orgulho, Macaron explicou que o vestido havia sido confeccionado com um tecido especial e possuía uma cor que sua mãe adorava. Logo em seguida, ela ergueu o olhar, confusa com algo que acontecia fora de seu campo de visão. Lady Claire sorriu gentilmente e lembrou a todos que o chá do Duque era um evento exclusivo, acessível apenas mediante convite. As convidadas eram filhas da elite, de magnatas, artistas renomados e magos reais. Cercada por garotas tão influentes, Macaron sentia que, como filha de um conde da casa Spartan, era tão insignificante quanto um simples doce de sobremesa. Aos poucos, começou a se preocupar, pensando que talvez seu vestido elegante fosse exagerado demais para a ocasião. Duas outras garotas iniciaram uma conversa maldosa, criticando seu penteado, e especulando que ela estava apenas tentando imitar Lady Claire. Ao ouvir isso, Lady Claire lançou um olhar para Macaron e concordou, comentando que realmente conseguia perceber a semelhança. Em silêncio, Macaron admitiu para si mesma que aquilo era verdade. Ela realmente havia copiado o penteado de Eclair. A lembrança a levou aos tempos em que sempre admirou Eclair, uma criadora de tendências que irradiava brilho e influência, mesmo sem empunhar uma espada. De volta ao chá da tarde, Macaron observou seu reflexo distorcido na superfície do chá dentro da xícara. Seus dedos se fecharam ao redor da porcelana, enquanto um lampejo de ansiedade cruzava seu olhar, tentando parecer impressionante. Ela afirmou que sua mãe havia arrumado seu cabelo especialmente para aquela ocasião. Eclair demonstrou surpresa e buscou confirmação sobre essa informação. Macaron acreditou ter conseguido desviar a conversa de maneira inteligente, e sorriu discretamente. Porém, naquele instante, Eclair pareceu conter uma risada. Pouco depois, acabou rindo abertamente, incapaz de se segurar, embora se apressasse em pedir desculpas logo em seguida. Mantendo um sorriso excessivamente doce, Eclair fez uma observação carregada de intenção. Ela comentou que a mãe de Macaron não estava em casa naquele momento. Os olhos de Macaron se arregalaram, e ela permaneceu em silêncio, completamente atonita. Eclair revelou que toda a cidade conhecia a história de que a mãe de Macaron havia abandonado a própria família, afirmando que não havia motivo para ela tentar esconder ou negar aquilo. Por um instante, o mundo pareceu girar ao redor de Macaron.
que ficou sem palavras diante da crueldade daquele comentário. Um arrepio gelado percorreu seu corpo, como água congelante escorrendo por sua espinha. Seu rosto se obscureceu pela humilhação, mas ela se esforçou para manter a compostura, determinada a não estragar o clima do encontro. Decidida a permanecer calma, Macaron repetiu para si mesma que bastava sorrir e fingir que nada daquilo a afetava. Tentou se convencer de que aquelas garotas eram suas amigas e que, por isso, precisava suportar aquelas palavras cruéis. Então, um estalo ecoou. Com os olhos brilhando em vermelho intenso, uma versão mais jovem de Macaron, de cabelos rosados, despedaçou a própria xícara de chá. Um grito de Claire cortou o ar. Quando o chá quente espirrou sobre ela, o salão de chá mergulhou no caos. Enquanto Macaron se desculpava repetidamente, as outras garotas exigiam explicações sobre o que havia acontecido. Em um instante de poder descontrolado, a mesa inteira foi completamente destruída, espalhando bolos, sanduíches e xícaras por todos os lados. Com os olhos arregalados de horror, Macaron percebeu que jamais havia compreendido a verdadeira extensão de sua força monstruosa. Enquanto as outras jovens corriam para ajudar Eclair, Macaron ficou completamente sozinha. Eclair permanecia imóvel, a encarando em choque, enquanto uma única gota de sangue escorria por sua bochecha, como se fosse uma lágrima. Macaron só conseguiu encará-la de volta, tomada por pensamentos sobre Eclair. Embora as outras garotas não dissessem uma única palavra, o medo estampado em seus olhos revelava claramente a forma como a enxergavam naquele momento. A lembrança lentamente se dissipou, dando lugar a uma cena solitária, onde Macaron aparecia isolada das figuras sombrias de suas antigas colegas. De volta ao presente, ela apertou com força o tecido rasgado de seu vestido vermelho, recordando tudo o que havia acontecido. Em vez de conseguir um pedido de desculpas, viu sua oportunidade de consertar as coisas, desaparecer antes mesmo de começar, deixando para trás apenas arrependimento. Caída sobre o chão da floresta, o pânico tomou conta dela, ao perceber que seria imediatamente expulsa, caso aparecesse diante dos outros usando um vestido completamente destruído. Com lágrimas se formando em seus olhos, Macaron reuniu forças para se levantar. Uma nova determinação endureceu sua expressão, substituindo a tristeza por uma firme resolução. Um homem de cabelos escuros e o rosto coberto de respingos de sangue surgiu repentinamente na escuridão. Ele caminhou em direção a ela através da floresta sombria, iluminada por um brilho misterioso. Macaron ergueu o olhar, completamente surpresa com aquela aparição inesperada. Ela o encarou sem acreditar, incapaz de compreender por que aquela pessoa estava ali. Sua mente voltou imediatamente ao ataque do dragão. Na sua lembrança, ele deveria ter sido esmagado até a morte. No entanto, o homem apenas sorriu, exibindo um pequeno sorriso, dizendo que tinha agarrado ao pé do dragão, enquanto ela tentava entender como ele havia sobrevivido. Macaron fechou os olhos por um instante. Mesmo que ele tivesse escapado de ser pisoteado, uma queda daquela altura deveria ter sido fatal. O homem, porém, devolveu a questão, observando que ela própria também havia sobrevivido à mesma queda. A observação casual a deixou sem palavras. Nervosa, Macaron se apresentou como um membro da casa Spartan. No momento em que pronunciou o nome de sua família, uma aura dourada irrompeu ao seu redor. O homem sorriu, impressionado. Aquilo confirmava exatamente o que os rumores diziam. Segundo sua avaliação, ela era realmente forte. Ao notar um brilho dourado envolvendo o homem, Macaron ficou surpresa pela natureza daquele poder. Imaginou que ele pudesse ser um clérigo, em vez de um guerreiro. Ele explicou que sua habilidade de cura era algo único, muito mais profunda do que simplesmente restaurar ferimentos superficiais. Seu poder era lendário, capaz de curar qualquer doença, até mesmo aquelas consideradas incuráveis. Em seguida, ele mencionou a família Terrine, do leste. Macaron ficou chocada ao reconhecer o nome da infame família amaldiçoada. Imediatamente tentou se desculpar por sua reação, mas o homem apenas suspirou, admitindo que já estava acostumado a sofrer discriminação. A amaldiçoada casa Terrine era uma linhagem cercada por mistérios e morte. Seu castelo era visto como um lugar de terror. As lendas afirmavam que toda a vegetação murchava ao seu redor, e que todas as pragas tinham origem nas terras onde viviam. Macaron começou a ligar os fatos. Os rumores diziam que aquela família espalhava doenças, mas também possuía a capacidade de curar enfermidades impossíveis de tratar. Ao baixar o olhar, percebeu que seus próprios arranhões e hematomas haviam desaparecido completamente.
confirmando a veracidade daquele poder. Ela compreendeu então que estava totalmente curada. Aos poucos, passou a entender como aquela habilidade funcionava. O homem extraía energia vital da própria floresta para restaurar ferimentos. Era assim que havia sobrevivido à queda, utilizando a força vital da floresta ao seu redor. Então uma percepção terrível a atingiu. Com horror, ela percebeu que ele estava absorvendo a vida de outros seres e convertendo essa energia em poder de cura para si mesmo. Macaron demonstrou claramente seu desconforto. Diante da natureza sombria daquela habilidade, ela agarrou o braço dele e exigiu que parasse, afirmando que aquilo já era suficiente. O homem apenas sorriu, confirmando que ela finalmente havia compreendido a verdade. A cura sempre exigia um preço. Uma antiga lição ensinada por um velho mestre explicava esse princípio. Para restaurar uma vida, outra precisava ser sacrificada, e entre todas as formas de vida, as plantas eram as mais fáceis de tomar. Enquanto ele falava, as plantas exuberantes ao redor começaram a murchar e morrer. Os dois permaneceram em silêncio por um momento, enquanto o peso de suas palavras pairava no ar. Em seguida, ele caminhou até a cauda decepada do dragão, e Macaron passou a refletir sobre o que ele queria dizer com materiais. Ele então gesticulou em direção ao enorme toco carnoso da cauda da criatura, e uma ideia brilhante surgiu na mente dela. A cauda decepada do dragão ainda estava fresca, se tornando um material perfeito para os planos de Macaron. O homem concordou com entusiasmo, com a ideia que ela sequer precisou expressar em palavras, algo que a deixou cômica e discretamente irritada. Ele explicou que o novo vestido dela havia sido feito com escamas de dragão, possuidoras de um incrível poder regenerativo, e que a peça não desapareceria até a meia-noite. Macaron observou a própria Amanda com admiração, completamente encantada por estar usando um vestido mágico, confeccionado com escamas de dragão. Tomada pela alegria, ela o abraçou com força, prometendo retribuir sua ajuda algum dia. Depois de se apresentar como Macaron, ela demonstrou curiosidade em saber o nome dele. O homem sorriu e se apresentou formalmente como Ganache Terrine. Ganache então se imaginou sentado ao lado do dragão em recuperação, e explicou que precisava curá-lo. Segundo ele, dragões-mãe costumava ficar agressivos após colocarem seus ovos. Nesse momento, um adorável filhote de dragão apareceu, enquanto a narração explicava que, às vezes, dragões atacavam vilarejos para conseguir alimento para seus filhotes. Ele suspeitava que a mãe da criatura estivesse por perto. Ao ouvir isso, Macaron refletiu sobre a crueldade implacável de seu próprio clã, mas logo voltou a se preocupar com a longa jornada até a capital. Com passos determinados, ela retomou sua viagem. Macaron correu pela floresta, gritando um último agradecimento e prometendo visitá-lo novamente no futuro. Ganache observou sua partida com um sorriso cheio de significado. Sua determinação era inabalável, enquanto avançava rapidamente em direção ao seu destino, o baile de debutante. A cena então mudou para o magnífico Palácio Real de Castela, reluzente sob a luz de uma lua cheia. A roda de uma carruagem luxuosa parou diante da entrada principal do palácio. Um homem de longos cabelos brancos desceu do veículo. A multidão ao redor imediatamente o reconheceu, e soltou suspiros de surpresa. Se tratava do lendário Lobo Prateado do Norte, o Duque Montblanc, cuja expressão fria e impassível contrastava com a agitação ao seu redor. O Duque permaneceu em silêncio, enquanto os espectadores cochichavam entre si, comentando que ele finalmente havia alcançado a idade adequada para se casar. Ele era Sherbet Vanilla Montblanc, chefe da família ducal, e herdeiro de uma infame linhagem de assassinos. Embora fosse um guerreiro experiente, coberto por bandagens e marcado pelas batalhas, sua reputação estava prestes a ser ofuscada. As damas da corte mal conseguiam conter a empolgação ao vê-lo. Seus olhos pareciam se transformar em corações, enquanto corriam para parabenizá-lo por ter se tornado o mais jovem mestre da espada da história. Enquanto isso, o narrador destacava sua beleza impressionante, e quase irônica, capaz de tirar o fôlego de qualquer um. Em outro lugar, uma jovem nervosa se desculpava, após esbarrar em uma dama loira, demonstrando preocupação com seu estado. A mulher loira era Eclair, porém, reagiu friamente, afastando a mão da outra com seu leque, e deixando claro que não desejava ser tocada. Sua expressão era gélida, e suas palavras foram pronunciadas com tamanha naturalidade, que a jovem ficou completamente chocada, incapaz de acreditar no que acabou de ouvir.
As amigas da jovem correram imediatamente para seu lado, exigindo saber o que havia acontecido e demonstrando preocupação com a possibilidade de Lady Claire ter se machucado. Lady Claire então assumiu uma postura confiante, irradiando elegância. Ela era amplamente admirada por sua beleza extraordinária, sua inteligência notável e seu charme irresistível. Considerada uma verdadeira criadora de tendências, já estava moldando toda uma era de sofisticação e refinamento. Com um sorriso impecável, Eclair desfrutava de toda a atenção voltada para si, plenamente consciente de que toda a alta sociedade aguardava ansiosamente sua estreia. Eclair se aproximou do duque e demonstrou interesse pelo longo trajeto que ele havia percorrido, imaginando que ele pudesse estar cansado da viagem. No entanto, ao ser completamente ignorada, sua expressão se enrijeceu de irritação. Acostumada a ser uma das mulheres mais famosas do Império, ela não conseguia acreditar naquela rejeição silenciosa. Seu semblante logo se transformou em puro choque e incredulidade. Tomada pela fúria, lançou um olhar cortante na direção do duque. Em sua mente, considerava inadmissível que pessoas que julgava tão insignificantes ousassem tratá-la com tamanha insolência. Uma das damas de companhia de Eclair repreendeu uma jovem de cabelos escuros chamada Jujube, ordenando que ela se apressasse e acompanhasse sua senhora enfurecida. Jujube correu atrás delas, passando pelo duque, que permanecia completamente indiferente à situação. O duque soltou um suspiro, pensando em como bailes de debutantes eram um verdadeiro incômodo. Sem dar atenção às damas encantadas que imploravam por uma dança, ele manteve o olhar distante. De repente, algo capturou sua atenção, seus olhos se arregalaram de surpresa, enquanto fitava intensamente as grandes portas do salão de baile. Uma energia estranha parecia emanar daquele ponto, despertando seus instintos. Uma presença ameaçadora começou a se espalhar além dos muros do palácio, se tornando cada vez mais intensa. Nesse exato momento, uma poderosa aura monstruosa anunciou uma entrada dramática. Enquanto isso, Macaron chegou ao local. O duque imediatamente concluiu que se tratava de um ataque de monstros. Mantendo a calma, se preparou para agir. Sua aura de espada começou a se concentrar ao seu redor, enquanto ele se colocava em posição para eliminar qualquer coisa que atravessasse aquelas portas. Com um rangido pesado, as enormes portas se abriram lentamente, porém, em vez de uma fera, quem surgiu foi Macaron, radiante e envolta por uma aura mágica de flores. Ela ficou completamente atordoada pela beleza deslumbrante do salão de baile imperial. Seus olhos percorreram a festa movimentada, enquanto contemplava todo aquele espetáculo grandioso. Não demorou para que percebesse alguém a observando diretamente. O duque de cabelos brancos. Um sorriso travesso surgiu em seus lábios, ao imaginar que talvez ele já tivesse se encantado por ela. Entretanto, os pensamentos do duque eram completamente diferentes. Ao reconhecer que o vestido era feito de couro de dragão, ele concluiu imediatamente que ela estava ali para massacrar todos os presentes. Parada na entrada, Macaron acabou atraindo a atenção de todo o salão. Um silêncio repentino tomou conta do ambiente, enquanto todos os olhares, inclusive o de Lady Eclair, se voltavam para a recém-chegada. Eclair levou calmamente a taça aos lábios, exibindo um sorriso de deboche, ao reconhecer sua antiga rival. Para sua surpresa, Macaron realmente havia comparecido. Eclair desprezou o vestido extravagante da rival, enquanto alguns convidados comentavam sobre o material incomum da peça. Apesar dos cochichos e comentários, Macaron apenas sorriu, plenamente consciente de que seu vestido parecia absurdamente caro. De repente, ela ouviu alguém chamar por Lady Eclair, fazendo seu coração estremecer por um instante. Com uma expressão melancólica, Macaron observou enquanto Eclair lhe virava as costas e se afastava. Logo em seguida, os músicos começaram a tocar, e a suave melodia do baile passou a ecoar pelo salão. Abandonada sozinha no centro da pista de dança, Macaron parecia completamente deslocada naquele ambiente. Enquanto isso, diversos homens formavam uma fila para convidar Lady Eclair para dançar, despertando a inveja das outras jovens presentes. Foi então que o Duque Sherbet Montblanc surgiu imponente em sua frente. Uma apresentação formal ecoou pelo salão, anunciando o jovem chefe da família Montblanc. Para a surpresa geral, ele caminhou diretamente até Macaron e lhe ofereceu uma elegante reverência. A encarando diretamente nos olhos, o duque solicitou calmamente a honra daquela dança. Macaron aceitou o convite, e os dois se posicionaram frente a frente, prontos para iniciar a dança.
A Macaron demonstrou confusão, ao lembrar dos rumores que descreviam o infame duque como alguém de cabelos negros. À margem da pista, Eclair observava a cena com os olhos arregalados de choque. Ela simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Em sua mente, era inconcebível que o Grão-Duque tivesse escolhido justamente Macaron como sua parceira de dança. Enquanto isso, Sherbet observava Macaron de cima, mantendo um olhar frio e analítico. Ele zombava internamente do vestido de couro de dragão de Macaron, o considerando uma exibição patética e nauseante. Em seguida, ambos fizeram uma reverência um ao outro, marcando o início oficial da dança. Sherbet se lembrou de que precisava agir com cuidado, recordando o treinamento que recebeu sobre como lidar com uma dama. Macaron ergueu o olhar para ele, com as bochechas coradas pela empolgação. Quando suas mãos se encontraram, Macaron percebeu que era a primeira vez em sua vida que ficava tão próxima de um homem. A emoção tomou conta dela, mas durou pouco. Em um descuido, ela pisou diretamente no pé dele, horrorizada com o que havia feito. Começou a se desculpar repetidamente, e demonstrou grande preocupação com seu estado. No entanto, Sherbet estava longe de estar bem. Se alguém pudesse enxergar através de seus sapatos, veria que o dedo do pé havia sido completamente esmagado pelo impacto. Ele reprimiu uma careta de dor, ao perceber o próprio erro de julgamento. Aquela mulher definitivamente não era uma dama frágil. Ficou atônito ao constatar que existia no Império uma jovem tão ousada e poderosa. Enquanto isso, os espectadores enxergavam uma cena completamente diferente, comentando entusiasmados sobre como os dois pareciam deslumbrantes e perfeitos juntos. Apesar do ferimento, a dança continuou. Os dois deslizaram pelo salão em perfeita sintonia, atraindo a atenção de todos os presentes. Sherbet conduzia os movimentos com firmeza, mantendo uma expressão impossível de decifrar. Macaron estava surpresa com a própria desenvoltura, sem entender por que conseguia dançar tão bem. De repente, se sentia tão confortável sendo guiada por ele, que quase se deixou levar completamente pela música. Mas, justamente quando começava a se perder no momento, ela pisou novamente em seu pé. Se formou um contraste gritante entre o sorriso radiante de Macaron e a expressão sombria de Sherbet. Enquanto suportava dor, ele tentava compreender a origem daquela força absurda. Aquela garota esguia possuía um poder capaz de sobrepujar até mesmo o mais jovem mestre da espada do continente. Então, se recordou de um conselho que sua empregada te deu. No instante em que alguém encontra algo adorável, tudo já está perdido. Sherbet não conseguia entender por que Macaron o encarava com olhos tão inocentes, nem por que aquela visão o afetava tanto. Então ela pisou nele mais uma vez, gritando um pedido de desculpas. Parecia que seu pé inteiro já estava arruinado. Sem perceber a gravidade da situação, Macaron se preocupou, por acreditar que aquele passo havia sido ainda mais forte do que o anterior, e demonstrou novamente sua preocupação com ele. Ergueu os olhos com sincera apreensão, completamente alheio ao estrago que estava causando. Derrotado, Sherbet cobriu o rosto corado, e admitiu para si mesmo que havia perdido. Ao redor deles, os demais nobres continuavam a valsar elegantemente. Os convidados observavam impressionados, comentando que os dois ainda conseguiam dançar juntos apesar de tudo. Admirados, acompanhavam os giros do casal pelo salão, convencidos de que formavam uma dupla extraordinária. A apresentação prosseguiu, enquanto Sherbet a conduzia em uma última volta elegante. Alguns espectadores chegaram a comentar que aquilo parecia menos uma valsa, e mais um duelo intenso e espetacular. Porém, a realidade logo se impôs. Quando Macaron acabou pisando no pé dele mais uma vez, uma poderosa onda de choque explodiu pelo salão, quando Sherbet finalmente gritou de dor após o golpe devastador. Faíscas de magia azul crepitaram ao redor dos pés de Macaron. No momento em que ela aterrissou com firmeza, os pensamentos de Macaron revelavam que ela possuía a capacidade de curar ossos, mas havia uma condição extremamente séria envolvida. Em uma lembrança de uma antiga aula de dança, ela se recordou de ter percebido que estava completamente em desvantagem, e naquela ocasião, havia se desculpado por um passo errado. Determinada, Macaron dizia a si mesma que não podia cometer nenhum erro e que precisava manter o foco. O Duque de Cabelos Brancos a conduzia pelo salão com uma expressão severa. Enquanto ela observava com surpresa, ele resmungava em frustração, pensando que simplesmente não conseguia encontrar uma brecha na defesa desajeitada dela. A Eclair, que assistia à dança à distância, ficou impressionada ao perceber o quão tenso estava o lobo prateado do norte, observando que ele havia permanecido
com a mesma parceira durante toda a noite. Enquanto seu vestido girava pelo salão, Macaron teve uma súbita percepção sobre os movimentos do Duque. A Eclair zombou da situação, incapaz de acreditar que o Duque Montblanc pudesse se interessar por alguém daquele tipo. Em seus pensamentos cheios de desprezo, ela considerava que Macaron não possuía a menor noção de decência. Em seguida, assumiu uma pose graciosa, exibindo uma imagem perfeita de elegância refinada. Um dos observadores comentou que ela provavelmente era a única pessoa ousada o bastante para executar uma dança solo diante do próprio parceiro. Enquanto dançava com outro homem, a narrativa descrevia sua apresentação como algo tão encantador que lembrava um passeio por um jardim de rosas azuis. A multidão aplaudiu quando ela e seu parceiro atraíram todas as atenções, exaltando a estrela do império, Lady Eclair. Eclair exibiu um sorriso repleto de confiança, convencida de que ninguém poderia dançar melhor do que ela. Ela se deleitava com sua própria glória, acreditando que nenhum homem do império seria capaz de recusá-la. Ao girar com um sorriso doce e cheio de significado, seus olhos encontraram o alvo que procuravam. Porém, ao observar de longe a dança entre o Duque e Macaron, sua confiança começou a desmoronar. Ela não conseguia compreender como ele poderia considerar aquela garota do campo desajeitada, alguém atraente. Sua mão tremeu ao fechar o punho, enquanto um pensamento aterrorizante atravessava sua mente. Pela primeira vez, surgiu a possibilidade de que ela tivesse sido derrotada. Pela primeira vez em toda a sua vida, a invicta Lady Eclair experimentava o gosto amargo da derrota. Naquele momento, um homem loiro vestindo o uniforme real se aproximou dela e estendeu a mão, oferecendo-lhe um sorriso encantador, em um claro convite para dançar. Eclair soltou um suspiro surpreso, e corou intensamente ao reconhecê-lo, como o príncipe herdeiro. Sem perder tempo, executou uma reverência impecável, cumprimentando formalmente o filho do imperador. As outras damas presentes mal conseguiam conter a empolgação, chocadas pelo fato de o príncipe herdeiro ter feito uma aparição pública. Eclair recordava ter ouvido que ele deveria estar completamente sobrecarregado com trabalhos administrativos. O príncipe fingiu tristeza e demonstrou estar magoado por receber uma saudação tão formal. Ao erguer o olhar, Eclair ficou totalmente desconcertada diante daquela brincadeira inesperada. Ele estava diante dela, transmitindo uma presença, ao mesmo tempo imponente e gentil. Com um sorriso caloroso, elogiou o quanto ela havia crescido e se tornado uma jovem dama admirável. Uma doce lembrança veio à mente de Eclair quando eram crianças. O príncipe segurava a mão da pequena Eclair com carinho. Ela corou ao perceber que o príncipe também havia crescido muito. Na verdade, quase não o reconheceu. Quando ele tomou sua mão, os convidados do baile começaram a cochichar entre si, observando que Eclair era a primeira pessoa com quem o príncipe havia conversado durante toda a noite. Os dois trocaram um olhar carregado de intimidade. Antes de iniciarem a dança, o novo casal perfeito assumiu uma pose impecável, parecendo saído diretamente de um conto de fadas. Como um príncipe e uma princesa, a narração explicava que a família Custard era considerada um ramo da família real Castella. Em seguida, um breve relato histórico revelava que os dois homens, Castella e Custard, haviam fundado o novo continente na capital imperial. Assim teve início a história daquele grandioso continente. Logo o príncipe admirou uma foto de Eclair que tinha visto. Eclair corou de maneira adorável, se lembrar dessa imagem, igualmente encantadora. Apesar disso, seus pensamentos acabaram voltando para aquele que deixou uma marca profunda em seu coração, o Duque Montblanc. Enquanto isso, Macaron exibia um sorriso radiante, claramente aproveitando a noite, sem perceber que o seu vestido estava rasgando. Em outro lugar, sentado sobre o galho de uma árvore, o misterioso Ganache observava o castelo ao longe. Ele refletiu que já era hora. Enquanto acariciava um pequeno familiar, o pequeno dragão vermelho, decidiu deixar que Macaron cuidasse sozinha do restante. Com uma expressão calma e confiante, observou os acontecimentos, que começava a se desenrolar. De volta alguns momentos atrás, Macaron refletiu sobre seu vestido, revelando que ele era, na verdade, feito de tecido de dragão moldado sobre sua pele ferida como se fossem crostas. Em uma lembrança do passado, o Ganache explicava que o vestido seria capaz de curá-la, mas que ela precisaria partir antes da meia-noite. Um grito coletivo ecoou pelo salão, quando Macaron permaneceu sozinha diante de todos,
com o vestido agora rasgado e reduzido a farrapos. No instante em que estava prestes a cair, um par de mãos enluvadas se estendeu para ampará-la. Sherbet a segurou com cuidado, a observando com preocupação. Porém, seus olhos se arregalaram em alarme, quando uma energia estranha começou a brilhar ao redor dela. Então, um estrondo sacudiu o salão, com uma força avassaladora. Macaron socou ele, e lançou Sherbet para trás, através do piso do baile. O impacto foi tão poderoso, que despedaçou o chão, deixando os convidados completamente chocados. O salão mergulhou em silêncio. Macaron permaneceu sozinha na grandiosa entrada, cercada pelos olhares de todos. Eclair exibiu um sorriso de escárnio. Em sua mente, Macaron não passava da filha miserável de uma família caída em desgraça, alguém que não possuía absolutamente nada de que pudesse se orgulhar. Perto dali o príncipe vestindo um uniforme militar corou levemente, completamente fascinado pela visão de Macaron. Eclair, entretanto, continuou apenas observando, mantendo a mesma expressão arrogante e satisfeita. A cena então mudou para o exterior da mansão durante a noite. Do lado de fora, Macaron estava encolhida sobre o chão de pedra gelado, tremendo de frio e completamente sozinha. Ela enterrou o rosto nos braços e começou a chorar, consumida pela humilhação. Em sua mente, acreditava ter se tornado motivo de riso. Para todos que estavam dentro do salão, os soluços se intensificaram, enquanto ela não conseguia acreditar que seu vestido mágico tivesse sido rasgado com tanta facilidade. Macaron chorou em profundo desespero, sentindo como se todo o seu mundo tivesse acabado naquele instante. De repente, uma capa quente foi delicadamente colocada sobre seus ombros. O príncipe pediu desculpas por tê-la assustado, explicando que apenas achou que ela parecia estar com frio. Atordoada, Macaron ergueu o olhar em choque, com o coração disparado. Seus olhos se arregalaram ao perceber quem ele era, o príncipe herdeiro Tart. Confusa, ela não conseguia entender por que alguém que estava acompanhado da Lady Eclair, de repente estava falando com ela. Mais do que isso, ficou surpresa por não ter percebido sua presença, até o momento em que ele já estava bem atrás dela, com um sorriso caloroso. Ele a chamou de Lady Spartan. Ela se apresentou formalmente como Macaron Mulberry Spartan, e ele respondeu que se chamava Tart. Em seguida, comentou que estava surpreso por encontrar uma dama tão bela entre os renomados cavaleiros da prestigiosa família Spartan. O elogio a deixou completamente sem palavras, fazendo seu rosto corar intensamente. Ela tentou recuperar a compostura, sem compreender por que estava tão perturbada. Corando de gratidão, agradeceu-lhe, e admitiu que era a primeira vez que alguém lhe dirigia palavras tão gentis. Em seu íntimo, pensou em como ele era bondoso por ter corrido até ali, apenas para lhe entregar sua capa. Nesse momento, se ouviu um guarda chamando desesperadamente pelo príncipe herdeiro. Macaron se assustou com a voz repentina. O príncipe rapidamente a conduziu para trás de si, a escondendo da vista. Ele lançou um olhar por sobre o ombro, e lhe ofereceu um sorriso tranquilizador. Quando o guarda voltou a chamá-lo, levou um dedo aos lábios em um gesto brincalhão, pedindo silêncio. Macaron ficou completamente encantada, o observando com os olhos arregalados e fascinados. Com tranquilidade, o príncipe orientou os guardas a procurarem em outro lugar. Depois, voltou sua atenção para Macaron, agradeceu-lhe e comentou que ela era uma dama muito gentil. Seu coração disparou. Completamente encantada, ela observou o aceno final do príncipe, enquanto alimentava a esperança de que os dois pudessem se encontrar novamente algum dia. De repente, um clarão de luz roxa explodiu no local onde ele estava. Ela encarou a cena em total descrença. O príncipe havia desaparecido completamente. Embora já tivesse ouvido dizer que Sua Alteza era capaz de usar magia, jamais imaginou que ele pudesse se teleportar. Com o rosto corado, ela concluiu que ele era muito mais impressionante do que havia imaginado, e passou a desejar ainda mais revê-lo. Seus olhos brilharam com os sentimentos recém-despertados em seu coração. Ao baixar o olhar para o vestido rasgado, agora coberto pelo manto real que ele lhe deixou, permaneceu perdida em pensamentos, sozinha naquela noite silenciosa. Não conseguia deixar de imaginar se o dia em que voltariam a se encontrar realmente chegaria. A cena então se ergueu em direção a um deslumbrante céu noturno repleto de estrelas. Em outro lugar, Ganache caminhava por uma floresta iluminada pelo luar, carregando o pequeno dragão adormecido. De repente, o olho da criaturinha se abriu. Agora desperto e alerta, o bebê dragão começou a tremer nos braços de Ganache. Percebendo a mudança, Ganache tentou entender o que estava acontecendo.
Com uma expressão séria e determinada, ele fixou o olhar à frente, enquanto uma fumaça escura começava a se espalhar ao redor de seus pés. A sensação de que algo estava escondido adiante tomou conta de seus pensamentos. Então, uma explosão ensurdecedora rompeu o silêncio. Um aterrorizante vórtice de energia sombria surgiu bem diante dele. Ganache recuou imediatamente, tomado pelo odor repugnante que emanava da anomalia. A aparição repentina daquele estranho buraco naquele lugar parecia completamente inexplicável. Se curvando para examinar a energia sombria mais de perto, ele observou o pequeno dragão saltar para longe, enquanto rosnava ferozmente. Ignorando o perigo, Ganache estendeu a mão com cautela, em direção à fumaça negra que girava incessantemente. No instante em que seus dedos tocaram a energia, um poder sombrio abrasador atravessou seu corpo com violência. Um grito de dor escapou de seus lábios, quando uma corrupção agonizante começou a se espalhar por sua mão. O bebê dragão observava tudo em estado de alerta, enquanto Ganache cambaleava para trás, se afastando da energia maligna. A pequena criatura encarou o vórtice à frente com um olhar feroz, pronta para lutar a qualquer momento. Tomado pelo horror, Ganache percebeu que sua mão havia sido completamente deteriorada pela magia sombria. Sem perder tempo, tentou neutralizar a corrupção, conjurando uma poderosa luz curativa sobre o membro contaminado. Apesar do brilho intenso da magia, a decadência sombria permaneceu completamente intacta. Ele encarou a própria mão em descrença, ao perceber que sua magia de cura era inútil contra aquela maldição. Ao examinar um fragmento de rocha corrompida, concluiu que aquela doença não podia ser tratada por meios convencionais. Ele reconheceu a aflição, a aterrorizante doença negra dos registros antigos, uma praga que corrompia o corpo e atormentava a alma. Supostamente, ela havia sido selada 1000 anos atrás, mas os rumores de seu retorno ao novo mundo enchiam de apreensão. Com expressão sombria, concluiu que, naquele ritmo, 2/3 da população do Novo Mundo estavam condenados à morte. Restava apenas uma alternativa: encontrar e selar todos os focos de proliferação da doença. Contudo, era uma tarefa impossível de realizar sozinho. Perdido e desesperado, passou a refletir se existia alguém naquele mundo a quem pudesse pedir ajuda. A cena então mudou para um sonho vibrante de Macaron, retratada como o modelo perfeito para todas as jovens damas. Em seu sonho, ela estava cercada por admiradores apaixonados. Um deles implorava desesperadamente por sua mão em casamento, enquanto outros 2 homens, com os olhos repletos de adoração, prometiam mansões, joias e tudo o que ela pudesse desejar. Enquanto exibia um sorriso encantador, uma voz chamou seu nome. À medida que o relógio se aproximava de sua última badalada, a voz voltou a chamá-la. De repente, o sonho se transformou em um pesadelo. Sua bela fantasia desmoronou instantaneamente, a levando a soltar um grito estridente. Macaron arquejou e caiu para trás, despertando abruptamente de seu sonho. Ela encarou o lustre de seu quarto, e sentiu um profundo alívio, ao perceber que tudo não passou de um sonho. Logo depois, recordou com tristeza as palavras decepcionadas de seu pai após a festa. Desde então, ele a mantinha confinada na mansão. Sozinha com seus pensamentos, refletiu sobre como nada havia mudado desde aquele dia humilhante. A cena se concentrou em uma única xícara de chá, enfatizando sua silenciosa solidão. Sentada sozinha à mesa, admitiu para si mesma que havia negligenciado suas correspondências por mais de um mês. Enquanto saboreava o chá, leu uma matéria informando que sua rival, Lady Claire, estampava mais uma vez a capa de uma revista popular. Ao observar o retrato impecável de Claire, Macaron sentiu que era a única pessoa que havia ficado para trás. Ao folhear a revista, ela encontrou uma carta escondida entre as páginas. Segurando o envelope lacrado com cera, ficou imaginando quem poderia tê-la enviado. Então, percebeu em pânico que se tratava de uma carta do próprio Duque, e se perguntou há quanto tempo ela estava ali. Ao ler a mensagem, se sentiu tocada pela preocupação formal, porém gentil, demonstrada por ele em relação ao seu bem-estar. Logo em seguida, foi tomada pela vergonha, ao perceber que havia ignorado uma carta do Duque durante um mês inteiro. Aquilo realmente era uma situação constrangedora. Logo em seguida, sua empregada informou que tinha chegado um visitante. A cena então mudou para o Duque Sherbet, de cabelos brancos, sentado com sua habitual aura fria e imponente. Macaron entrou apressadamente no salão, visivelmente nervosa, por finalmente encontrá-lo. Após cumprimentá-lo formalmente, os dois se sentaram para tomar chá. Ela imediatamente pediu desculpas, explicando que esteve doente,
e por isso, só conseguiu ler a carta naquele dia. O Duque lançou-lhe um olhar desconfiado, claramente questionando se ela realmente havia estado doente. Macaron confirmou a história, enquanto internamente se repreendia por ter recorrido a uma desculpa tão fraca. Em resposta, o Duque recomendou um chá de ervas, que poderia ajudá-la a se recuperar do resfriado, deixando Macaron um pouco confusa. Mesmo assim, ela agradeceu timidamente por sua preocupação, embora continuasse completamente atrapalhada diante dele. Prestes a tomar o chá, os pensamentos do Duque voltaram ao baile. Ele admitiu para si mesmo que não havia passado um único dia sem pensar nela. Naquele momento de tranquilidade, recordou a frustração que sentirá ao não conseguir compreender os próprios sentimentos. Com o tempo, percebeu que somente ao vê-la novamente seria capaz de entender a emoção que estava experimentando ao ouvir aquela confissão sincera. Macaron corou imediatamente, ficando ainda mais desconcertada. Ela tomou um gole de chá para disfarçar o nervosismo, refletindo que aquelas palavras soavam suspeitosamente parecidas com uma declaração de amor. Uma lembrança então surgiu em sua mente, uma carruagem chegando após uma longa viagem, acompanhada da exclamação surpresa de alguém, ao descobrir que a jornada havia durado 6 dias. Mantendo a calma na aparência, Macaron continuou bebendo seu chá, enquanto avaliava a situação. Uma viagem de 6 dias da frente norte até a capital parecia perfeitamente plausível. Em silêncio, ela provou sua sobremesa, assimilando a longa distância que o Duque devia ter percorrido apenas para encontrá-la. Saindo de seus pensamentos, Macaron ergueu o olhar, intrigada com o silêncio repentino dele. De repente, o grão-duque cerrou os dentes, a mão que segurava a xícara de chá tremia sob esforço, e seu rosto escureceu de exaustão, enquanto a porcelana vibrava levemente em sua mão. Percebendo sua condição estranha, Macaron observou que ele não parecia nada bem. Cercada por inúmeras dúvidas, ela ficou completamente confusa, com aquela mudança repentina de comportamento. Então, uma percepção atingiu o grão-duque. O peso da xícara era normal, uma energia poderosa irradiava dela, enquanto ele lutava para mantê-la erguida. Logo, ele passou a suspeitar que os pratos e garfos talvez fossem igualmente pesados. A desconfiança cresceu a ponto de fazê-lo questionar se as próprias criadas eram realmente humanas, enquanto uma das empregadas cantarolava alegremente, carregando uma enorme pilha de louças, que parecia absurdamente pesada. Seus penetrantes olhos roxos se estreitaram. Foi então que ele percebeu que a xícara não era apenas pesada, havia algo mais por trás daquilo. Uma aura azul crepitante envolveu seu corpo. Quando ele canalizou seu poder apenas para conseguir erguer a xícara de chá, Macaron observava tudo com absoluta perplexidade, enquanto ele lutava visivelmente para levar a bebida aos lábios. Depois de tomar um gole, o grão-duque confirmou sua suspeita. A xícara era feita de um material especial que só podia ser levantado mediante o uso de aura. Aquele lugar era, na verdade, uma academia disfarçada de mansão. Na cena seguinte, Macaron lhe mostrava orgulhosamente sua estufa, explicando que a jardinagem era seu hobby favorito. Em seguida, apontava para o que considerava seu bem mais precioso, um belo vaso repleto de rosas cor-de-rosa. Ela perguntou gentilmente se ele gostaria de sentir o aroma das flores e lhe ofereceu o vaso. Imediatamente, ele deixou o objeto absurdamente pesado escapar de suas mãos. O vaso caiu com um estrondo, rachando o piso de pedra, e o deixando completamente atônito. Enquanto ela perguntava se ele estava bem, ele, tomado pela vergonha, pediu desculpas por ter quebrado seu precioso vaso. No entanto, ela o tranquilizou alegremente, afirmando que poderia consertá-lo sem problemas. Para seu espanto, ela ergueu o enorme vaso, com apenas uma das mãos, como se não tivesse peso algum. A lembrança continuou, a mostrando equilibrando casualmente o gigantesco vaso de flores, e outro recipiente, tudo com uma facilidade impressionante. O Duque se recompôs, convencido de que não poderia baixar a guarda diante dela, nem por um único segundo. O narrador então explicou a rígida tradição da família Spartan. Todos os seus membros precisavam dominar a arte da espada, antes dos 10 anos de idade. Segurando uma enorme espada embainhada, Macaron declarou humildemente que conseguia se defender sozinha, mas que ainda estava muito longe de se comparar a ele. O Duque pegou uma espada de madeira para treinamento, e imediatamente percebeu que ela também era feita do material especial que reagia à aura. Ele concluiu que Macaron devia estar treinando sua aura constantemente, apenas ao viver sua rotina diária. De repente, Macaron ergueu o olhar com uma expressão de surpresa.
O Duque surgiu diante dela e se apresentou como Sherbet Montblanc, o filho mais velho de sua família. O Grão-Duque apontou sua espada para a frente e lançou um desafio formal para um duelo. Macaron ficou completamente desnorteada com a situação, incapaz de compreender o motivo daquele desafio repentino. Momentos depois, os dois já estavam frente a frente no campo de treinamento. O Duque amarrou seus longos cabelos brancos para trás, se preparando para a batalha. Agora vestida para o combate, Macaron também estava pronta, com seus longos cabelos cor-de-rosa presos por um grande laço. Ele deu seu primeiro passo poderoso, fazendo o chão rachar levemente sob seus pés. A aura do Duque se intensificou, enquanto ele observava que ela já era incrivelmente forte, apenas por sua postura. Seus olhos brilhantes revelavam seus pensamentos. A forma impecável de Macaron era uma prova inegável do treinamento rigoroso que havia recebido. Um sorriso confiante surgiu em seus lábios. Aquela situação havia despertado seu interesse. Sem hesitar, ele desferiu um poderoso golpe vertical e avançou contra ela em uma velocidade impressionante. Macaron bloqueou facilmente o pesado ataque, usando sua própria espada de madeira. Com um movimento rápido, ela desviou do golpe seguinte, demonstrando uma agilidade extraordinária, saltou sobre a cabeça dele e aterrissou perfeitamente atrás de suas costas, o deixando chocado. As espadas colidiram com uma força tão intensa, que ondas de choque se espalharam pelo ar. O Duque ficou perplexo, incapaz de entender como ela havia conseguido passar para trás dele tão rapidamente. Porém, naquele instante, Macaron também hesitou por um momento. Um lampejo de confusão atravessou seu olhar, pois algo naquela luta lhe parecia estranhamente fora do lugar, mas sua mente ainda tentava desvendar aquele enigma. Ela analisava cuidadosamente a postura e os movimentos dele, percebendo que seus golpes pareciam óbvios demais e extremamente previsíveis. Seus olhos vermelhos se arregalaram ao observar melhor, pois sentia que havia algo fundamentalmente errado com o estilo de luta do Duque. Enquanto treinava contra ele, Macaron começou a se perguntar se o homem estava deliberadamente escondendo sua verdadeira força. Ela se lembrou do treinamento brutal que havia recebido de seu pai, e comparou aquela luta com aquelas experiências do passado. Para ela, aquele confronto parecia quase uma brincadeira de criança, diante da intensidade dos treinamentos que já havia enfrentado. Então, o Duque avançou com sua espada, liberando uma poderosa onda de energia azul. Macaron bloqueou o ataque com facilidade, mas ficou preocupada que uma vitória rápida pudesse ferir o orgulho dele. De repente, sua espada foi arrancada de sua mão e girou pelo ar, antes de cair com um forte impacto no chão do campo de treinamento, ficando profundamente cravada na terra. Macaron fingiu ter sido derrotada, tentando fazer parecer que a espada simplesmente havia escapado de sua mão por acidente. Porém, imediatamente percebeu que aquela atitude não funcionaria. O Duque havia enxergado através de sua atuação. Ele percebeu que ela tinha perdido de propósito, mesmo tendo capacidade para vencer. Furioso, ele repreendeu Macaron, deixando claro que enganar seu parceiro de batalha era uma grande ofensa. Ele exigiu que ela lutasse usando toda a sua força de verdade. Nesse momento, o Duque liberou seu poder. Sua espada começou a emitir uma aura intensa e ameaçadora, enquanto uma energia poderosa envolvia a lâmina. Macaron ficou surpresa com a mudança repentina em sua presença. Seus olhos se arregalaram, ao perceber que ele não estava mais brincando. Frustrado, o Duque demonstrou que queria um confronto real, não uma luta onde ela apenas fingisse perder, para preservar o orgulho dele. Ao ouvir aquilo, os olhos vermelhos de Macaron brilharam. Enquanto ela reconhecia que ele estava certo, ela precisava parar de se conter e entregar toda a sua força. Então, os dois avançaram ao mesmo tempo, e suas espadas colidiram em um intenso choque de poder. Com uma nova determinação em seu coração, ela encara o olhar do Duque. Enquanto suas espadas se chocam intensamente, do confronto entre as lâminas, uma enorme onda de poder explode pelo campo de treinamento, iluminando todo o local. Quando a poeira finalmente se dissipa, Macaron permanece de pé, completamente composta após aquele poderoso embate. Sua expressão, porém, muda para uma mistura de surpresa e incredulidade. O Duque esboça um sorriso confiante, claramente satisfeito com o resultado daquele último confronto. Apesar de um pequeno corte surgir em sua bochecha, ele parecia estar mais empolgado do que ferido. No entanto, logo depois, sua força começa a falhar. Ele solta a espada e cai de joelhos no chão.
Surpresa com a queda repentina, Macaron observa o Duque preocupada, e corre imediatamente até ele para verificar seu estado. Ela demonstra preocupação, e se prepara para chamar um médico o mais rápido possível. Segurando o peito com uma expressão sombria, o Duque percebe algo importante e deixa claro que os dois precisavam conversar. Macaron fica corada e confusa, tentando entender o que ele poderia querer discutir naquele momento. O Duque também fica profundamente corado, olhando para ela com uma intensidade incomum, como se estivesse reunindo coragem para fazer um pedido importante. Com uma expressão desesperada e sincera, ele segura delicadamente a mão dela, enquanto permanece ajoelhado diante de uma Macaron, completamente surpresa. Então, ele faz um pedido inesperado. Queria que Macaron se tornasse sua mestra. Aparentemente, aquela era uma maneira bastante peculiar de conseguir uma mentora. A cena então muda para uma grande mansão iluminada pelo brilho do sol do entardecer. Dentro da residência, o pai ruivo de Macaron reage com uma expressão de puro choque, enquanto assiste novamente à lembrança do duelo entre os dois. Já o Duque, com determinação, pensa que daquela vez conseguiria vencer. Ao reviver aquele momento intenso, ele se recorda da declaração feroz de Macaron, que afirmava que aquela luta estava apenas começando. A memória termina mostrando os dois completamente exaustos, ofegantes após o longo confronto. Mesmo naquela situação, o Duque se recusava a desistir. Ele insistia que não poderia deixar a luta terminar daquela forma. Macaron, porém, já começava a perder a paciência. Depois de chegar ao seu limite, ela simplesmente dá um soco nele e o expulsa da propriedade, mandando que ele voltasse para casa de uma vez, e assim, o grande Duque do Norte acabou sendo colocado para fora, de maneira completamente humilhante. De volta ao presente, o pai de Macaron ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele estava chocado com o fato de que um homem e uma mulher tinham passado a noite inteira treinando sozinhos. Ele despreza a suposta dignidade do Duque, concluindo que aquele homem era muito mais estranho do que ele havia imaginado. Por fim, ele se aproxima de Macaron, afaga sua cabeça, e afirma que ela havia feito um bom amigo. Ele lhe disse que deveria se orgulhar de si mesma, explicando que conquistar o coração de alguém jamais era uma tarefa fácil. Tocada por aquelas palavras, Macaron ergueu os olhos para encará-lo. Suas bochechas ficaram coradas, e ela permaneceu completamente sem reação diante do que acabou de ouvir. Enquanto refletia sobre aquelas palavras, não conseguia evitar a dúvida que surgia em seu coração. Ela se perguntou se será que realmente havia conquistado o coração do Grão-Duque. A narrativa então apresentou Sherbet Vanilla Montblanc, o filho mais velho de uma prestigiosa família de espadachins do norte. Estava destinado que ele se tornaria o primeiro amigo de Macaron e que, no futuro, o nome da poderosa Lady Macaron seria registrado na história. Carregando a sobremesa consigo, ela continuou pensando no estranho pedido que havia recebido dele, que desejava tê-la como sua mestra. Mais tarde, naquela noite, Macaron observava o céu através da janela. A lua cheia brilhava intensamente acima dela. Um sorriso suave surgiu em seus lábios, ao recordar que a lua estava tão luminosa quanto na noite em que conheceu aquela pessoa especial. Se lembrou de quando agradeceu a Ganache pelo tempo que passaram juntos, e prometeu visitá-lo novamente. Ao partir, refletiu sobre a felicidade que sentia naquele momento, se perguntando se Ganache também estava tão feliz quanto ele. Em seu quarto, Macaron observava a lua pela janela, duvidando que algum dia teria a oportunidade de agradecê-lo adequadamente. De repente, um ruído inesperado a fez se sobressaltar. Assustada, ela virou a cabeça rapidamente na direção do som. Se aproximando da janela, tentou descobrir se havia algo do lado de fora. Num instante, uma figura encapuzada surgiu na varanda. Tomada pelo terror diante da aparição repentina, Macaron exigiu saber a identidade do invasor que havia invadido seus aposentos. A figura misteriosa usava uma máscara de médico da peste e carregava uma estranha lanterna brilhante. No entanto, o medo dela rapidamente se transformou em irritação ao perceber quem havia invadido o local, o considerando um completo idiota. Por entrar furtivamente na mansão, ela não hesitou em agir. Então, um impacto poderoso sacudiu toda a mansão. Quando a poeira baixou, o intruso estava caído inconsciente no chão, enquanto ela permanecia de pé diante dele, completamente indiferente ao ocorrido. Com um olhar de desdém, ela se perguntou se ele havia simplesmente desmaiado e decidiu verificar seu rosto antes que alguém o encontrasse. Com um movimento rápido, removeu a máscara estranha que cobria suas feições. No instante seguinte, seus olhos se arregalaram de choque.
Era Ganache. A revelação a deixou completamente atônita. Ela não conseguia entender por que ele estava ali. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar. E caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.